Vamos começar agora nossa aula sobre quantidade de calor e efeitos da troca de calor. Só para relembrar das aulas anteriores, que estudamos que o calor é diferente de temperatura, mas estão relacionados. Qual seria essa relação? Então vamos lembrar que o calor, na verdade, ele é a troca de energia térmica, enquanto temperatura é o nível de agitação molecular médio dos corpos macroscópicos. Eles estão relacionados nos processos de aquecimento e resfriamento, da maneira que vamos ver na aula de hoje. E qual é essa relação? Justamente veremos nos próximos slides. Lembrando também que, naturalmente, o calor sempre flui do corpo mais quente para o corpo mais frio. O que isso significa? Que num processo natural, quando colocamos em contato térmico dois corpos com diferentes temperaturas, há uma troca de energia. O corpo mais quente perde calor e o corpo mais frio ganha calor. Claro que num processo induzido mecanicamente ou eletricamente pode ocorrer o contrário, como por exemplo na geladeira ou no ar-condicionado, que resfria um ambiente que já é frio. Mas nesse caso há custo de energia. Em processos naturais, a troca de calor sempre ocorre nesse sentido, do corpo quente para o corpo mais frio. Bem, então vamos ver aqui os efeitos da troca de calor. Vamos relembrar o nosso conceito anteriormente de um corpo quente, que é um corpo cujas moléculas têm alto nível de agitação molecular, as moléculas bastante agitadas, enquanto um corpo frio é um corpo em que as moléculas têm baixo nível de agitação molecular. O que acontece se ocorrer uma troca de calor? A questão é que quando um corpo perde calor, ele está perdendo energia. Então as suas moléculas elas vão diminuir a sua agitação, consequentemente deixando o corpo mais frio. Por outro lado, o corpo que está ganhando calor, ele está aumentando sua energia e suas moléculas vão aumentar o nível de agitação molecular, consequentemente ficando mais quente, ou seja, aumentando a sua temperatura. Então nós podemos ver aqui o primeiro efeito da troca de calor. Um corpo que ganha calor, ele naturalmente ele pode aumentar de temperatura. Claro que existem algumas condições que fazem com que ele, apesar de ganhar calor, não aumente sua temperatura. Algumas delas a gente vai estudar. Mas normalmente um corpo que ganha calor tende a aumentar a temperatura. Basta pensarmos, se colocarmos uma chama numa barra de ferro, essa barra de ferro vai aumentar, ou em qualquer material. E o efeito contrário também é verdadeiro. Um corpo que perde calor, ele vai diminuindo a temperatura e vai ficando frio. Então, esse é um primeiro efeito, variar a temperatura. Então, aí a gente já vê a relação do calor com a temperatura. O ganho de calor faz o corpo aumentar a temperatura, enquanto a perda de calor faz o corpo diminuir a temperatura. Qual a medição dessa situação? A gente vai ver à frente nos próximos slides. Antes disso, vamos trabalhar com outra situação. Se um corpo está ganhando calor e aumentando sua temperatura, também é necessário, devido ao nível de agitação das suas moléculas que está aumentando, que esse corpo precise de mais espaço. Então, a gente sabe, é evidente em alguns experimentos, que corpos que aumentam a sua temperatura, principalmente os corpos metálicos, eles têm um ganho de dilatação, eles começam a aumentar o seu tamanho. Vocês mesmos devem conhecer exemplos disso, que, por exemplo, quando um pedreiro faz uma calçada, ele deixa pequenos espaços na calçada, ele deixa frestas na parte ele deixa pequenas madeiras com frestas. Por que isso é necessário? Porque vai haver dilatação. Quando essa calçada esquentar com o sol, o concreto vai dilatar, e se não houver essas frestas, ele pode rachar. Dentro de casa já não precisa. Quando faz um concreto dentro de casa, não precisa dessas dilatações, porque dentro de casa as variações de temperatura são bem menores. Não tem sol e sombra trocando o tempo todo, então as variações de temperatura menor não causam esses problemas, mas numa calçada externa causam. Outro exemplo são os trilhos de trem, que toda a parte metálica tem, os trilhos metálicos têm pequenos espaços justamente para permitir a dilatação das barras. E existem muitos outros exemplos. Então, um segundo processo que pode ocorrer com o ganho de calor é justamente a dilatação dos materiais, devido ao aumento do nível de agitação das suas moléculas, que por sua vez precisam de mais espaços. E um terceiro efeito que pode ocorrer, vamos analisar aqui. Se essas moléculas, imagine que elas estão aqui num corpo sólido, as moléculas estão firmemente ligadas umas com as outras. Conforme esse corpo vai ganhando calor, essas moléculas vão ficando mais agitadas e precisando de mais espaço.
Com o tempo elas vão se tornando um pouco independentes uma das outras. Isso é o que a gente chama de estado líquido. Então lembre-se, no estado sólido os corpos têm uma estrutura molecular bastante rígida. Quando essas moléculas têm energia suficiente para se estarem um pouco independentes das outras, então o corpo ele está no estado líquido. Então pode ser que o calor permita que o corpo passe de um estado sólido para o estado líquido. Ou ainda, se continuar recebendo calor, esse corpo pode ter um nível de agitação tão alto que essas moléculas começam a serem liberadas das estruturas. É o que a gente chama de vaporização, o corpo vira um estado de vapor. Então, o ganho de calor permite a mudança de estado físico da matéria. É claro que o efeito oposto também é verdadeiro. Se um corpo perde calor, ele muda do estado de vapor para o estado líquido, depois para o estado sólido e assim por diante. Da mesma forma que a dilatação, quando o corpo perde calor, ele vai se contrair, vai diminuir o seu tamanho. Esse efeito de diminuição é mais evidente em corpos, diminuição ou dilatação é mais evidente em corpos metálicos. Bem, então, resumindo, discutimos possíveis efeitos aqui da transferência de calor, lembrando que calor é uma energia transferida, devido ao estado térmico dos corpos. Então, nós podemos ter os seguintes efeitos devido ao calor: mudança de temperatura, mudança de estado físico ou dilatação e contração. Sempre é um processo, pode ocorrer esses três processos. Vejam que a mudança de temperatura, quando o calor provoca a mudança de temperatura, esse calor recebe o nome de calor sensível. É uma definição, uma nomenclatura. E quando o calor provoca mudança de estado físico, ele se chama calor latente. Então, vocês quando verem essa nomenclatura já sabem qual o efeito que esse calor está produzindo. Outra coisa importante é que esses dois processos de mudança de temperatura e mudança de estado físico, geralmente eles são excludentes, ou seja, uma mesma porção do corpo ou está mudando de temperatura ou está mudando de estado físico e nunca fazendo as duas coisas ao mesmo tempo. Por exemplo, o gelo está no estado sólido, ele vai sendo aquecido, ele vai mudar para o estado líquido. Mas no momento em que ele está mudando do sólido para o líquido, ele não muda de temperatura, ou seja, só acontece essa etapa de mudança de estado físico e não a mudança de temperatura. Então a conversão de gelo para água ocorre a 0 graus Celsius ao nível do mar, sem mudança de temperatura. O processo de dilatação e contração não tem um nome específico para o calor, porque não há uma definição precisa de qual dos processos está ocorrendo. Lembrando que calor é energia, transferência de energia, independente da nomenclatura sensível ou latente. Fisicamente são a mesma coisa. A nomenclatura calor sensível ou calor latente é só para distinguir o efeito que o calor está produzindo. Muito bem, vamos falar também agora sobre essa grandeza, a quantidade de calor. Então, o calor trocado entre os corpos pode ser o calor sensível, quando provoca alteração de temperatura nos corpos, ou latente, quando provoca mudança de estado físico, como já vimos. O calor, ele é uma energia, então ele pode ser medido em unidades de energia, que no padrão do SI é o joules, representado pela letra J maiúscula. Isso a gente estuda geralmente no primeiro ano, ou em outro curso de mecânica, já vemos a unidade de joules. Porém, dentro da termologia, é mais comum usar a caloria. É uma escala de laboratório mais adequada para se medir escalas termométricas e trocas de calor. Então, a nossa unidade padrão vai ser a caloria. Lembrando que a caloria é representada pela sigla cal. Essa caloria é a mesma caloria, aquela que vocês veem nas tabelas de alimentos, que tem lá a caloria. Na verdade, não é a mesma, porque aquela é na escala de nutrição, é uma escala definida para nutricionistas. Mas fisicamente nós estamos falando também de energia devido aos alimentos e também devido ao calor. Então, no fundo, é uma mesma escala de medidas. A caloria é a quantidade de calor ou energia, na forma de energia, necessária para elevar em 1 grau Celsius a temperatura de 1 grama de água líquida pura, a pressão normal. Então aqui a gente tem a definição de caloria dentro da calorimetria, dentro da termologia. Então ela é a quantidade de calor necessária para elevar em 1 grau Celsius a temperatura de 1 grama de água pura, a pressão normal. Lembrando que em alguns
algumas literaturas vocês vão ver aí de 14,5 para 15,5, isso porque essa elevação de 1 grau só ocorre se nós estivermos falando de água líquida, né? Se for uma conversão de gelo para água ou de água para vapor, aí não é somente 1 caloria que é necessário. Bem, mas como converter as unidades de energia? Ora, 1 caloria, por comparação experimental, ela equivale a 4,1868 joules. Se nós invertemos essa relação, trazendo esse número aqui, 4,18 dividindo para o outro lado, nós temos que 1 joule equivale a 0,2388 calorias. Então, essas são as conversões caso vocês precisem fazer. Lembrando que as duas medem energia na forma de calor, só que o mais adequado para a termologia é a calorimetria. Bem, essa grandeza calor, que é uma energia trocada, ela é representada pela letra Q maiúsculo. Então, exemplos. Q igual 5 calorias. Aqui nós temos um número positivo, que por definição é o calor recebido ou ganho pelo corpo. Já na grandeza Q igual menos 3 quilocaloria, esse K aqui é o K do SI, significa quilo, 1000 vezes, né? Então, 3 quilocalorias, menos 3, perdão, é um valor negativo, significa o calor cedido ou perdido pelo corpo. Então, quando um corpo ganha calorias, a quantidade de calor é definida como positiva. Quando ele perde, a quantidade de calor é definida como negativa. Vamos ver uma grandeza agora chamada capacidade térmica, que é muito importante nos processos de troca de calor. A capacidade térmica, que é representada pela letra C maiúscula, de um corpo, ela é a quantidade de calor necessária para elevar em 1 grau Celsius a temperatura desse corpo. Então, se eu tenho um certo corpo, tá? Vamos enfatizar que a capacidade térmica é propriedade de um corpo. Por exemplo, um corpo pode ser uma barra de metal, uma porção de água, uma porção de um mineral, enfim, qualquer quantidade definida. Se eu preciso de tantas calorias para aumentar a temperatura desse corpo, eu posso definir através dessa fórmula a capacidade térmica do corpo. Então, capacidade térmica é a quantidade de calorias necessárias para mudar a temperatura, né? Claro que eu dividindo aqui, eu vou ter a quantidade para cada 1 grau Celsius. Para a gente medir a capacidade térmica, nós usamos a unidade caloria por grau Celsius, porque caloria é a unidade aqui da quantidade de calor e grau Celsius é a unidade aqui de variação de temperatura. Lembrando que podemos usar também outras unidades, por exemplo, já que calor é uma forma de energia, podemos usar joules. Na temperatura, podemos usar Kelvin e várias outras. Só que o padrão da termologia é caloria por grau Celsius, certo? Então, essa é a definição de capacidade térmica. Outra grandeza muito importante é o calor específico. O calor específico ele é representado por essa letra C minúscula. Não confundir com a letra C maiúscula de capacidade térmica. Então, o calor específico de um material é a quantidade de calor necessária para elevar em 1 grau Celsius a temperatura de uma unidade de massa desse material. Então veja que ele já diverge da capacidade térmica, porque primeiro que ela é uma propriedade do material, nós vamos discutir o que isso significa. E ele é o calor, a quantidade de calor necessária para elevar em 1 grau Celsius, não todo o material, mas uma unidade de massa desse material. Então, para que a gente obtenha uma unidade de massa, naquela fórmula anterior a gente tem que dividir pela massa. Ou seja, o calor específico é a quantidade de calor que um corpo recebe para variar uma unidade de temperatura por cada unidade de massa. É por isso que aqui no coeficiente, no denominador, há massa e variação de temperatura. A unidade de medida é caloria por grama por grau Celsius. A única coisa que entrou aqui foi o grama, já que há uma divisão por massa. Mas também poderia ser medido, por exemplo, em joule por quilograma por Kelvin, ou outra, poderia envolver Fahrenheit, miligramas, depende da escala de medição que temos. Aqui nós vemos uma tabela de calor específico de algumas substâncias. Por exemplo, a água é o nosso padrão. Então a água tem um calor específico de 1 caloria por grama por grau Celsius. Isso significa o seguinte, que se eu tiver 1 grama de água e eu ceder 1 caloria para esse 1 grama de água, esse 1 grama de água vai aumentar 1 grau Celsius. Na verdade, a definição de laboratório vem justamente dessa medição da água, que é a nossa substância padrão. Já o álcool, vejam que ele tem 0,6 caloria por grama por grau Celsius. Ele ter um calor específico menor quer dizer que ele vai precisar de menos caloria para aumentar 1 grau Celsius. Se eu der para ele 1 caloria, ele vai aumentar mais a sua temperatura do que a água, porque ele precisa de menos calorias para aumentar a sua temperatura.
E temos aqui várias substâncias. Nós temos metais, veja que metais, ó, eles têm calores específicos bem pequenos, significa que qualquer quantidade de calorias que eles recebem, eles esquentam bastante, correto? E veja que temos o hélio, o gás, e que ele tem um calor específico maior que a água, 25% maior que a água, ou seja, 1,25. Significa que é mais difícil esquentar hélio do que esquentar água. Em geral, os gases, né, vão ter calores específicos maiores. Não é fácil assim esquentar os gases, né? Eles trocam a troca de temperatura com ele, a troca de calor com eles é bem lenta. Então, existem muitas tabelas dessas. E vocês podem perguntar, e por que não há uma tabela dessa da capacidade térmica? Porque aqui foi apresentada apenas do calor específico. Porque a capacidade térmica depende da massa do material. Por exemplo, eu não precisaria colocar aqui capacidade térmica da água. Porque aí eu teria que saber se é 10 gramas de água, se é 100 gramas de água, se é um copo de água, se é uma piscina de água, para saber a capacidade térmica. Agora, o calor específico é só da água, independente da quantidade. Então, tanto que divide lá na fórmula pela massa. Então é mais adequado fazer as tabelinhas para calor específico. E aí nós podemos converter e descobrir a capacidade térmica, por exemplo, a partir dessa próxima fórmula. Então nós vamos ver aqui a relação entre o calor específico e capacidade térmica. Qual a diferença e a similaridade entre as duas? Porque as duas têm definições bem parecidas, vocês devem ter percebido. Então vejam só, a capacidade térmica é uma propriedade de um corpo, como enfatizamos antes. Enquanto o calor específico é uma propriedade interna da substância ou do material. Então, o que isso significa, pessoal? Significa o seguinte, ó, por exemplo, se eu tenho água, um copo de água e uma piscina de água, vocês acham que eles têm a mesma capacidade térmica? Né? Vamos até usar o exemplo aqui. Ó. A água de um copo e a água de uma piscina têm o mesmo calor específico? E tem a mesma capacidade térmica? Vejam só, pessoal. Capacidade térmica é a quantidade de calor, vamos voltar na definição, a quantidade de calor necessária para aumentar em 1 grau Celsius aquele corpo. Então, se eu jogar 100 calorias lá num copo de água, ele vai esquentar um pouquinho. Se eu jogar essas mesmas 100 calorias em uma piscina de água, vocês acham que ela vai esquentar? Obviamente que não vai. Então, uma piscina de água e um copo de água têm capacidades térmicas bem diferentes. Né? Eu preciso de muito mais calorias para aquecer uma piscina do que para aquecer um copo. Então, são capacidade térmica, depende do corpo. Um copo de água e uma piscina de água têm capacidades térmicas diferentes. Agora, se eu pegar a mesma porção de água de um copo e de uma piscina, o mesmo tipo de água, será que vai ter diferença? Aí nós temos que entender a definição de calor específico, porque ela é a quantidade de calor para elevar em 1 grau Celsius um material ou uma substância, no caso, a água. Né, uma pequena quantidade de água, seja da piscina ou seja do copo. E aí tanto faz, podemos até ver na tabela. Ó. Aí tanto faz se eu peguei a água da piscina ou do copo, porque se eu peguei a mesma porção e estou tratando uma única unidade, então eu tenho o mesmo calor específico. É por isso que a unidade do calor específico, a fórmula, ela divide pela massa, para ser independente, se seja um copo ou se seja uma piscina. Tanto faz, porque de qualquer jeito vai dividir pela massa. Né? Se um copo tem pouca massa, divide por pouca massa. Se uma piscina tem muita massa, divide por muita massa. No final das contas, o calor específico vai ser independente da massa, porque dividiu pela massa. Então, o calor específico ele é uma propriedade da água, enquanto que a capacidade térmica é uma propriedade da quantidade de água. Depende se é muita água ou se é pouca água. Essa é a diferença. Tá? Calor específico é uma propriedade intrínseca, interna, de substâncias, é água, é ferro, é alumínio, álcool, hélio, enquanto que capacidade térmica é uma propriedade de um corpo, uma barra de ferro, uma piscina de água, um copo de água, uma porção de concreto, depende da quantidade. Tá claro essa explicação? O exemplo aqui que eu dei, a água de um copo e de uma piscina tem o mesmo calor específico? Tem. A água tem, porque se for o mesmo tipo de água, né? Claro, vamos supor que a água da piscina não esteja com muitos elementos, né? Porque aí pode mudar. Mas, supondo água pura, né? Elas têm o mesmo calor específico? Tem. Tudo é água, é a mesma substância. Agora, elas têm a mesma capacidade térmica? Não. A piscina tem muito mais água, então ela tem uma capacidade térmica muito maior. Como relacionar essas duas? Por essa relação aqui, ó, justamente multiplicando o calor específico pela massa, eu tenho a capacidade térmica. Então, por exemplo, a capacidade térmica da piscina seria só multiplicar a massa de água na piscina vezes o calor específico da água.
e aí nós teríamos a capacidade térmica. Então essa é a relação entre massa, entre capacidade térmica e calor específico. Basta multiplicar pela massa. Se vocês compararem essas duas fórmulas do calor específico e da capacidade térmica, vocês vão ver que a única diferença entre elas é justamente o M de massa, que é o M que é enfatizado nessa relação aqui. Ok? Então, na prática, vocês vão aprender a diferenciar e usar essas fórmulas quando for necessário. Bem, podemos agora falar da equação fundamental da calorimetria, que é a equação mais importante para a gente estudar, para a gente determinar aquela relação que nós falamos lá no começo. Lembra que no primeiro slide nós falamos qual a relação entre o calor que um corpo ganha e a sua variação de temperatura? É dada justamente por essa equação fundamental da calorimetria. Então, o que é essa equação fundamental da calorimetria? É a equação que relaciona o ganho ou a perda de calor com a variação de temperatura de um corpo. Então, nós temos aqui Q igual mc ΔT. O que é Q? É a quantidade de calor que o corpo ganhou ou perdeu. M é a massa desse corpo. C é o calor específico da substância que forma esse corpo. Veja que mc, massa vezes calor específico, na verdade é a capacidade térmica também, né, pela fórmula que vimos anteriormente. E ΔT é a variação de temperatura, o quanto o corpo mudou. Então, por exemplo, se o corpo estava a 10 e foi para 20, ele mudou 10. Se ele estava a 30 e foi para 60, ele mudou 30. Se ele estava a 40 e foi para 70, ele mudou 30. Então, aqui vai o ΔT, TF menos TI. Vamos dar um exemplo aqui de aplicação dessa fórmula. Quantas calorias, ou seja, quantos Qs aqui, né, são necessárias para elevar em 10 graus Celsius uma porção de 100 gramas de água? Então, vamos substituir na fórmula. Quantas calorias Qs, né, temos a fórmula mc ΔT, são necessárias? A massa de água é 100 gramas, né? O calor específico da água, basta vocês olharem naquela tabelinha que eu dei, que é o padrão, que é 1 caloria por grama por grau Celsius. Nós usamos essa unidade aqui. Então, 1. E qual a variação de temperatura? Se ele aumentou em 10, né, a variação é 10. Veja, pessoal, que aqui está falando para elevar em 10 graus Celsius, não é para ir a 10 graus Celsius. Elevar em 10 graus Celsius pode significar que está a 10 vai para 20, que está a 20 vai para 30, que está a 15 vai para 25. É aumentar 10 graus Celsius, ok? Nós vamos ver exemplos em que não é assim. Bem, 100 vezes 1 vezes 10 dá 1000 calorias. É óbvio, né? Porque se eu preciso de 1 caloria para cada grama aumentar 1 grau Celsius, então, para 100 gramas eu preciso de 100 calorias para aumentar 1 grau Celsius. Agora, se são 10 graus Celsius, 100 vezes 10 dá 1000 calorias. Então, para o caso da água, é bem simples, né? Para os outros casos, basta substituir valores, como nós fizemos também nesse exemplo. Outro exemplo. Qual será a variação de temperatura que um copo com 300 gramas de água irá sofrer se receber 7.500 calorias? Vamos continuar com a água aqui, só que agora perguntando outra coisa. Aqui nós demos as quantidades de calorias e nós queremos saber a variação de temperatura. Então veja, Q igual a mc ΔT, equação fundamental. Se ela receber 7.500 calorias, está aqui, 7.500, igual, qual a massa dessa água? 300 gramas. O calor específico da água é 1 e a variação de temperatura é o que queremos saber. Então, isolando o ΔT desse lado, basta levar 300 para o outro lado. Então, 7.500 dividido por 300, que cortando os zeros aqui, 75 por 3 dá 25 graus Celsius. Então, 300 gramas de água, se receber 7.500 calorias, vai aumentar 25 graus Celsius. Se tiver a 10, vai a 35, se tiver a 20, vai a 45 e por aí vai. Ele está aumentando 25 graus Celsius. Isso é a variação de temperatura. No próximo exemplo, a pergunta é diferente. Qual será a temperatura final? Veja que não é a variação de temperatura. Qual é a temperatura final que um copo com 200 gramas de água, que está a 20 graus Celsius, irá sofrer se receber 6.000 calorias? Nós podemos fazer a conta igual fizemos aqui em cima e depois calcular a diferença, ou podemos já fazer direto como eu fiz aqui por demonstração. Q igual a mc ΔT, Q igual a mc, e no caso ΔT é a temperatura final menos inicial. Lembrando, na física, toda vez que aparece esse delta, bem, quase sempre, né, significa variação, ou seja, ΔT é TF menos TI, ΔS é SF menos SI, delta qualquer coisa é qualquer coisa final menos qualquer coisa inicial. Então, temos essa fórmula. Isolando aqui TF menos TI, pegamos esse mc e jogamos para o outro lado, Q sobre mc. Agora é só substituir valores. Temperatura final é o que a gente quer saber, porque ele está pedindo qual será a temperatura final, né? Menos a temperatura inicial, foi dado, 20 graus Celsius, igual
o ganho de calorias é 6.000 e aqui massa vezes calor específico. Da água é fácil, porque o calor específico é 1 e são 200 gramas de água. Então, temos 6.000 dividido por 200 vai dar 30. E o menos 20 que estava desse lado passa para o outro lado somando e fica 30 mais 20, que é 50 graus Celsius. Repito, podemos fazer desse modo direto ou poderíamos ter calculado o ΔT, que ia dar exatamente 30, e depois fazer a diferença com 20, se ele tem 30. Se a variação for 30 e inicialmente ele tinha 20, então 30 mais 20 vai dar justamente 50. Poderíamos fazer em 2 etapas sem problemas. Mas é interessante aprender a fazer numa etapa só, porque em alguns cálculos que vamos ver mais à frente é necessário colocar desta forma. Muito bem. Vamos ver um outro exemplo aqui. Uma peça de 200 gramas de um certo metal recebeu 440 calorias e aqueceu 20 graus Celsius. Então, esse 440 calorias foi o ganho de energia e 20 graus Celsius foi o quanto que ele aqueceu, foi a variação de temperatura. E nós tínhamos 200 gramas desse certo metal, uma peça, né? Qual é a capacidade térmica dessa peça? Qual é o calor específico desse metal? Veja que quando fala capacidade térmica, ele se refere à peça toda, ou seja, aos 200 gramas. Enquanto que fala calor específico, ele se refere ao metal que compõe essa peça, que nós não sabemos qual é. E finalmente a letra C, que metal é esse? Como vamos calcular isso? Vamos ver. Primeiramente, qual é a capacidade térmica? Então nós vamos lá atrás, pegamos a formulazinha, capacidade térmica é igual a quantidade de calor sobre ΔT, variação de temperatura. Observe, pessoal, que eu uso T maiúsculo para variação de temperatura, tá? Se fosse T minúsculo, seria tempo. E mais à frente, nesse curso, nós vamos ter tempo aqui envolvido com termologia também. Bem, capacidade térmica é igual, quantidade de calor é 440 calorias, dividido por 20, que é a variação de temperatura, e temos, corta 0 com 0, 44 por 2 dá 22 calorias por graus Celsius. Então essa é a capacidade térmica desta peça de metal, de 200 gramas. Veja que nessa conta da capacidade térmica não entrou 200 gramas. Por quê? Porque essa peça toda, certo? Uma peça de 400 gramas vai ser diferente, uma peça de 1.000 gramas vai ser diferente, cada coisa vai ser diferente. É porque nós estamos falando da capacidade térmica, ela se refere à peça toda. Agora, na questão B, nós queremos saber esse metal, então nós temos que isolar essa unidade, não pode ser 200 gramas, tem que ser só apenas 1 grama do metal. Nós poderíamos usar de novo outra vez a fórmula aqui usando o MC, ou podemos já usar o valor aqui através dessa fórmula aqui, ó. Calor específico é a capacidade térmica sobre massa. De onde que veio essa fórmula? Veio daqui de trás, ó. Aqui está a capacidade térmica igual a massa vezes calor específico. Se eu isolar o calor específico aqui e trazer a massa dividindo, eu fico calor específico igual a capacidade térmica sobre massa, que é a fórmula que eu usei aqui. Bem, a capacidade térmica já descobrimos, é 22, e a massa são 200 gramas. Então, 22 dividido por 200, nós vamos ter aqui, ó, 22 dividido por 2 dá 11, só que o 200, né, duas casas dividindo aqui embaixo, então dá 0,11 caloria por grama por grau Celsius. Antes de fazer a letra C, pessoal, observem que nesses casos as unidades são em gramas, são em graus Celsius, são em calorias, ou seja, não é a unidade do SI em quilogramas. Por quê? Porque esse tipo de medição que a gente faz em calorimetria, ele é menor do que os múltiplos do SI, então convém usar essas unidades que eu apresentei para vocês, tá? Mais do que as unidades do SI. Mas sempre que necessário é possível convertê-las. Bem, e a terceira pergunta, que metal é esse? Como nós já descobrimos que a capacidade térmica desse metal, o calor específico desse metal é 0,11 caloria por grama por grau Celsius, basta descobrirmos que metal tem esse calor específico. Então vamos olhar naquela nossa tabelinha, que eu já apresentei para vocês, e procurar aqui qual metal tem esse calor específico. Então, é só achar aqui, ó, vemos que o ferro tem justamente calor específico 0,11 caloria por grama por grau Celsius. Então, esse metal, essa peça aqui, é feita de ferro. Ok? Então, com isso, nós concluímos esta aula.